Gostei dessa verdinha aqui. Qual? Pega. Essa aqui, ó. Dale, vamos ver. A laranja. Ai, meu Deus, o que será? Celebração. O que celebro e agradeço na minha vida atualmente? Olha, eu tenho celebrado as pequenas coisas, assim, por mais que não pareça, por mais que a gente não externalize, né? Mas algumas, não, mas algumas pequenas coisas eu tenho celebrado, assim, no sentido de não necessariamente uma celebração externa, mas uma celebração interna, né? Às vezes, com aquela frase do Axis, né? O que mais é possível é né? De celebrar isso com o que mais é possível além dessa surpresa, dessa dádiva, né? Então, essas pequenas coisas. O que eu celebro e o que... E agradeço. E agradeço às vezes essas pequenas coisas também. Tipo o quê? Sei lá... Tipo, pequenos movimentos que a gente consegue fazer interno. Agora você me estrangulou, não consigo saber lembrar uma situação específica, mas às vezes pequenas coisas, né? Que às vezes a gente está muito acostumado a agradecer as grandes, mas essas pequenas coisas do cotidiano, né? Eu coloquei, por exemplo, um vaso vermelho num negocinho na minha sacada e frequentemente entra beija-flor no lugar urbano, cheio de prédio. Então é algo que eu agradeço, porque é uma energia da natureza, uma energia de alegria, uma energia sublime, né? Eu tenho do beija-flor, isso é algo que eu agradeço, que eu celebro, que eu agradeço, por exemplo. Quando ele bate, eu escuto o barulhinho, às vezes eu tô lendo e ele aparece assim. Isso é algo que eu celebro e agradeço. Sim. Né? Talvez para você aqui... Aqui tem um monte de borboletas, aqui hoje tá chovendo, mas nossa... Mas você tá numa toda área vez com que eu muita olho, vegetação. eu falo, ai, que delícia. Eu tô lá no semiárido, né? No prédio cheio de concreto, asfalto. E o beija-flor vai te E o visitar. beija-flor vai, então isso é uma coisa que eu celebro, assim. Às vezes, sei lá, o movimento que você toca o outro, sabe? Que tu vê né, alguém, sei lá, entregar uma confiança, eu também agradeço e celebro, porque é algo muito especial. Ou, sei lá, quando eu consigo tocar um estudante, um aluno, a ampliar o seu olhar, também é algo que eu celebro, agradeço, porque é o meu papel como educador e é algo que, né, pode parecer muito simples, mas às vezes é mágico, aquilo transformou e se transformou um futuro profissional, às vezes vai transformar quantas outras pessoas depois, né, a gente vai se tornando um multiplicador, então essas coisas eu agradeço e celebro. Ai, que lindo! Eu agradeço você, né? E quem tá aqui só tá assistindo hoje porque o Fernando indicou uma aluna dele para fazer uma entrevista comigo. E eu achei o máximo, assim, as perguntas que ela me fez, parece que tirou coisa, assim, da cachola que eu nem sabia que existia. E aí eu comecei a fazer esse movimento de fazer entrevistas com as pessoas, porque é muito, muito rico, né? Muito rico. E você vê como multiplica, né? Era uma atividade de uma disciplina que elas precisavam entrevistar, montar algo a partir das entrevistas, né? Que fizesse sentido para o grupo a partir das entrevistas individuais. E hoje eu volto e falo para os estudantes, quando eu vou dar essa atividade novamente, eu falo, olha, isso toca as pessoas. Eu não tinha me dado conta, foi a Laís que me mostrou que dava o quanto toca o outro, né? Quanto deflagra um processo reflexivo no outro. E aí a gente já não está mais multiplicando, a gente está, sei lá, efervescendo transformações, né? Porque ela vai lá buscar uma informação contigo, mas internamente em você, a informação, a lembrança, a memória volta, né? Dali você tem uma outra ação. E você me deu feedback, foram 30 entrevistas, 20 e poucas entrevistas, né, que os alunos fizeram. Então é muito bacana isso, perceber isso. E hoje eu falo... E vem essa coisa do voar da borboleta, né, esse efeito borboleta, que não sei aonde que isso chega, mas... Mas chega. Todo movimento que a gente faz, né, interno, externo, ele chega em algum lugar. Amanhã ainda vou passar essa atividade, já está programado, vou passar de novo. E eu falo, ela tem uma repercussão, ela não é só a informação que a gente coleta, né? Quando a gente trabalha
a coisa do pesquisador, quando a gente trabalha pesquisando sem essa perversidade, né? Sem essa maldade, sem essa agressividade que às vezes tem da pesquisa, da ciência. Mas esse pesquisador da vida, essa curiosidade saudável, às vezes também toca o outro, né? Sim, sim. E dali o outro... É muito legal isso. E essas conversas me tocam. E eu também. Muito. E aí, por isso que eu compartilho também. Falo, por que não, né? Já que a gente tá conversando, compartilha aí com a galera, né? E às vezes você pode ouvir, só ouvir, não precisa assistir. Tá? A gente tá aqui, mas às vezes pode estar só ouvindo, e cozinhando, e mexendo nas plantas, e ouvindo. É tão bom, né? Sabe que... Às vezes eu recebo uns comentários assim que eu falo, nossa, tipo, eu não tinha noção, né, onde chegava, mas essas conversas tocam as pessoas, é muito interessante. E falar nisso, tu também foi uma das primeiras pessoas, não vou dizer que foi a primeira live que eu fiz, foi nas tuas rodas de presença, mas, nossa, achei essa coisa do um tocando o outro, né, ali 3, 4 pessoas na roda em presença, como a gente vai, e aí um fala, vai para um outro lugar do outro, que já vai para o outro, né? É tão bacana isso, quanto vai fazendo esses efeitos de mobilizar luz e sombra. Sim, sim. Aprendi muito com a Cacá News, maravilhosa, e ela traz assim, o poder das conversas mesmo. Bora outra? Uma coloridinha assim. Dale. Fogo. Fogo, a sombra de fogo. Raiva. Tu pode cortar, tá? Não, tô brincando, pode deixar. Não pode. Em que momento da minha vida senti muita raiva? Difícil, assim, que esses dias eu ainda tava pensando nisso. Me peguei pensando nisso, assim, da raiva, né? Mas saindo pela tangente, mas ficando na resposta. Não precisa, vai. Então, não. Vai, vamos ver o que surge. Não, o que vem pra mim é muito assim, sabe? A raiva vem quando algo toca as tuas feridas da alma, né? Eu tenho entendido isso. E de repente é algo muito profundo, é algo muito grandioso, algo que te toca na tua ferida. Às vezes é algo super simples, entendeu? Às vezes é uma atitude que pro outro é banal, mas aquilo vai pá, com tudo na tua ferida da alma, nas nossas feridas da alma, né? Qual é a tua, qual é a minha? Às vezes o mesmo estímulo, o mesmo gatilho para ti é alegria, diversão, para mim é dor, sofrimento e raiva, né? Mas eu tenho entendido, sim, e tenho me acolhido nesse sentimento que é, às vezes, a raiva que muitas vezes você sente do outro, da situação, não que eu seja assim 100%, tá? Todo full time, não. Mas eu consigo perceber isso depois de um tempo, né? Você sente raiva de determinada pessoa, de determinada situação. Aí quando você faz aquela conexão interna, você respira, você se recoloca, dá o distanciamento, olha para tua ferida, para as tuas feridas e reposiciona aquela raiva não era do outro, aquela raiva era tua. De algo que talvez eu não soube escolher, eu não soube me posicionar, eu não soube dizer não, ou talvez eu quisesse dizer, enfim. Então, eu tenho visto a raiva assim, a raiva como também algo de professor, algo de orientador no nosso autoconhecimento. Sim. Né? Não vou ficar 100% livre dela. Não, vai estar aí, permeando. Né? Permeando. No meu caso, eu vou me expor também. Tem alguns sentimentos que ficam mais evidentes, né? Pra mim é a raiva, mas eu não reconhecia ela. E eu fui percebendo que ela afeta o meu fígado e minha ATM. Eu tenho disfunção de ATM. E aí me dá dor de cabeça. E eu percebia o sintoma primeiro, pra depois reconhecer que era a raiva que eu tava sentindo, sabe? Sim. Então às vezes eu nem reconhecia que era raiva, porque também é tão mal vista, né? Coitada dela.
Lembrei agora daquele desenho que tem Divertidamente, né? Tem a raiva ali. E não é ela que fica... A tristeza, a tristeza que é abandonada, né? Mas a raiva tá ali também. E a raiva também impulsiona a ação, né? Ela tem uma força de ação. Então, se for pensar a raiva... Ela, se a gente for pensar a raiva é um sentimento primário. É um sentimento primário. Se a gente consegue transmutar ele, né? Dar um bom lugar para o sentimento primário, ele é potência pura. Ele é potência pura. Né? O problema é que a gente vai na potência da destruição do outro e autodestruição. Né? Mas se a gente consegue transmutar ela em potência... Primeira vez que eu li isso era numa época que eu estudava doutrina espírita. E escrito num livro do Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E ele dizia isso, como a gente reprime, né? Como a nossa educação, a escola, a sociedade reprimem a raiva, ao invés de dar um bom lugar e trazer a potência dela. Eu não lembro a frase mais ou menos, mas foi ali que eu comecei a pensar na raiva como algo de potência. Depois nas constelações a gente vê, né, nos processos terapêuticos como um sentimento primário, que tem potência quando bem direcionado, né? Mas é isso, eu entendo que a raiva vai direto nas nossas... É um grito das nossas feridas, a partir das nossas feridas, né? Visceral, né? Uma coisa bem... É. Olha, eu tô te ouvindo e pensando assim que eu queria que a gente fizesse todas as perguntas. Porque é muito interessante como desperta, né, algo. Vamos fazer mais uma, de repente depois a gente grava outro vídeo. Você que sabe, eu adoro. Gente, eu adoro estar conversando com a Laís, entendeu? A gente outro dia tava a gente tava nos negócios de trocar mensagem, né? E a gente pegou e se ligou e ficou falando, não foi que eu tava lá, tava na praia. Eram mensagens longas, eu falei, vamos ligar, vamos falar por telefone? A gente não troca podcast, né? A gente pode fazer um podcast gravando, fala as conversas e mostra pra galera os insights. Vai faltar giga no celular. Vou pegar uma escura. Olha isso aqui. Tchararara. Sombra da Terra. Minha nossa. Ai. Intolerância. Em que momentos da vida me vi sendo muito intolerante? Difícil essa. Porque eu tenho certa intolerância. Por exemplo, coisas corriqueiras, cotidianas, né? Eu tenho uma baixa tolerância, certa intolerância com barulho no condomínio. Tanto aqui em Florianópolis quanto na praia, eu fui perseguido e eu tive que aprender a lidar com isso e continuo intolerante, né? Porque é algo que para mim é muito precioso, é algo de valor. O silêncio, o som, né? Eu sou intolerante, por exemplo, com música na praia, música das mais variadas, né? Outro dia eu tava lá em Bombinhas, tava passando e tava rolando uma música, eu fico intolerante mesmo, né? Assim, eu tenho que me controlar porque pode se transformar numa raiva, pode ir para uma potência de destruição e choque, embate. Então, eu me controlo. Mas eu tava passando, assim, e tava tocando uma música dessas que eu não gosto, que eu entendo que ela tem baixa qualidade vibracional, tem um apelo comercial, enfim. Mas são gostos, são interessantes pontos de vista, cada um tem o seu e ok. Mas é demais eu ter que ouvir aquilo num lugar tendo o barulho do mar, né? E aí eu fiquei tão intolerante, com tanta raiva, que eu disse, eu vou trazer minha caixinha e vou colocar assim, tipo um Maria Callas, sei lá, algo. Eu disse, não, mas eu vou estar agindo na mesma frequência, na mesma moeda. E para aquela pessoa, talvez uma música erudita, uma música de alta vibração, talvez para ela seja a mesma agressão que ela está me causando. Não é por aí o caminho. Então, eu acho que a intolerância também nos dá, não que eu vá ser... Mas você falou uma coisa, você provocou uma coisa que eu falo muito em algumas aulas na disciplina de ética, que é a questão dos valores, né? E aí vem muito a questão da tolerância, né? E
eu entendo a tolerância também como algo que não é 100% seguro e positivo a gente tolerar, né? Ah, como se eu só enfiasse o rabinho entre as pernas, É. então eu tolero no sentido de Exatamente. falo que tá tudo bem, mas dentro de mim tá... Tolerar é quase que... E aí tem uma imagem que pra mim vem muito forte quando fala de tolerância, é como se você começasse a tolerar um rio, né? Um rio, num dia normal, de baixa correnteza, né? Você vai tolerando ele com pedrinhas, fazendo um diquezinho de pedrinhas, isso é a tolerância. Os argumentos que você vai colocando... Mas a Laís só escuta o barulho ali, mas me incomoda. Mas tá bom, vou aguentar o barulho dela hoje. Aí amanhã, né, de repente dá uma enxurrada e aquilo ali tá... A tolerância rui, porque vem uma correnteza. Então tolerar não é... Intolerância é ruim, a gente sente. É algo nosso também que precisa ser trabalhado, algo... Mas tenho entendido que entre tolerância e outros valores, tem outros dois que eu escolho que são, para mim, mais preciosos que tolerância, que é respeito. Né? Eu compreendo, eu vejo e eu respeito. Né? E como diz uma grande filósofa, professora Adela Cortina, da Universidade de Valência, mais do que respeito é um respeito ativo, um respeito que a gente vai em ações, a gente age, não está só em palavras, não está só interno. Né? E a outra questão, outro valor que é importante em detrimento da tolerância é o valor do diálogo. tu estava falando, eu estava lembrando da comunicação não violenta. Né? Exatamente, comunicação não violenta, valor do diálogo, entender a necessidade do outro, entender que aí você consegue equalizar, né? Pô, teu som tá alto, essa música eu não gosto. Mas aí vem outras questões que não vem ao caso agora, mas são dois valores mais importantes para mim do que tolerância, tolerar. O que me vem quando você fala é que se eu fico só tolerando no sentido de aguentando, isso. Numa hora explode, mas se eu trago para o outro, né, a minha necessidade, entendo a necessidade do outro, né, nesse diálogo, nesse respeito, Perfeito. A relação cresce, né? Perfeito. Diferente de eu abandonar a relação. Ou né? sustentar. Ou ficar ali. Né? Pensa assim, pensa no trânsito, você está tolerando aquele engarrafamento todo dia, você não compreende, você não transmuta, você não... Né? O trânsito, que não é um personificado, é algo do social, algo da estrutura urbana, né? Você tolera aquilo, você não tem um mecanismo de equalizar, de compensar, Você tolera. Um dia vem alguém na tua frente, te dá uma fechada, encosta no teu carro, ou te dá um buzinaço, tu leva um susto. A tolerância vira uma explosão e aí a gente vê nos noticiários, vê nos jornais, a pessoa pegou um revólver, deu tiro, foi lá e deu um monte de porrada no outro motorista, porque já estava algo reprimido, tolerado, né? Que explodiu, né? E aí, por exemplo, o trânsito, um bom mecanismo é esse. É de repente você, né, ter uma música, ter um podcast que seja... que te traga mais pro centro, ter um vídeo do YouTube, porque tu deixa ali sem ver o vídeo, deixa ele baixinho ali, mas fica ouvindo no carro, né? E tu entra no que tu vai demorar, não tem que lutar. Eu já fui muito cara do trânsito, de chegar em casa acabado, porque do túnel à ponte eu sofria. Até o dia que eu comecei a botar mantra no carro. Não é uma coisa que me incomoda. Não, hoje em dia. Pra mim também não, porque agora eu moro e trabalho tudo pertinho, não pego o trânsito pra ir pra cá. Sim, mas também foi uma escolha, né? Assim, em algum momento da minha vida, todo dia eu demorava 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, e aí, peraí. Assim não dá, enfim. E tá, vamos pra um momento agora ping-pong. Gente, tem isso aqui também. Tem fase. Que medo. Bora. Não, bem tranquilo. Vou aproveitar já dizer quem tá aqui assistindo a gente tá gostando, deixa o likezinho.
Curta, compartilha com um amigo. Se inscreve né? no canal da Se Laís. inscreve Em breve no eu canal. vou levar pro meu também, mas isso é outro momento. Não, já tive altas ideias aqui. Quem sabe a gente faz um podcast junto. Adoro. Eu quero conversar com ele Adoro todo dia, esses- entendeu? Adoro esse espírito empreendedor da Laís. Você me inspira, sabia? Ai, que bom. Esse teu espírito empreendedor me inspira, entendeu? As viagens de presença pra mim são... Não choca meus datas com as tuas, mas sempre são uma inspiração, assim, pra mim. Tipo, algo que eu adoro fazer isso e junta duas coisas que eu também gosto de fazer, né? Tá em conexão, tá em presença, tá em processo terapêutico e tá em lugares diferentes, né? Quantas vezes eu tava... O tempo que eu tava morando fora ali, em 2020, né? Eu ia pra alguns lugares e dizia, nossa, que lugar maravilhoso, fazer uma roda, fazer uma constelação, fazer um... Né? E eu tava ali num outro momento, mas no futuro a gente faz isso, hein? Bora. Então vai lá. É ping-pong assim, ó. Eu vou falar uma palavra, você fala uma palavra que vem. Eu falo uma palavra. É bem tranquilo. É bem bonito, na Ela real. vai acessar meu inconsciente. Eu Vamos normalmente lá, tenho uma vamos lá. listinha de palavras que não está aqui, mas vamos no flow. Respirando. Respire. Vida. Vida é tudo. Tudo que pulsa, tudo que brilha, tudo que respira, tudo que interage. Relacionamento. É aprendizado. Se relacionar é estar em constante aprendizado. Troca, né? É só Corpo. uma palavra que eu tenho que dizer. Uma palavra, ele gosta de falar. Uma palavra. Daí o primeiro que vem, sabe? Corpo. O corpo é meu lugar agora. Natureza. Natureza é vida. Amor. Amor é cura. Amor é cura. Raiva. Raiva. Demorei a responder. Raiva transforma. Raiva transforma. Medo. Justa medida do medo. O que prende. Que prende a sombra, prende. O que abre. O amor. Liberdade. É mais do que a gente imagina. Luz. Uma direção. Coração. Afetos e desafetos. Gratidão. Constantemente, constante por tudo. Como é, como são. É uma palavra. Gratidão. Mais. Criança. Criança é a nossa base, né? A nossa criança é a nossa base. Nossa base. Base. Mãe. Amor. Pai. Amor. Alegria. E mãe e pai é vida, né? Alegria é semente. Vale. Não é gostoso isso? Ah, uma delícia. Vem umas coisas assim que... Uma delícia. Nossa, você é ótima, Laís. Você é sempre bom. E ela deixa a gente à vontade na frente da câmera, Olha né? lá. Que bom saber. Não, te deixa bem à vontade. Eu tenho... Não sou tão travado assim, mas fica à vontade, fica leve a conversa, assim. Gostoso. Fernando, se tivesse uma imagem, um quadro, uma pintura, um desenho do que é essencial na tua vida, como seria essa imagem? Difícil, mas seria uma imagem, na minha vida hoje, seria uma imagem de natureza.
uma imagem de natureza com elementos variados, com vegetação, com rio, com montanha, com céu. Uma coisa assim, que no fundo também, a gente pode até falar sobre isso em outro momento. Algo que eu acredito e busco, que é essa reconexão com a natureza. Acho que na vida hoje isso é algo super importante, né? Sim, sim. Essa coisa da gente valorizar, trabalhar pelos ecossistemas, mas também pelos nossos pequenos ecossistemas, pelas nossas florestas urbanas. Sim. Enfim, essa natureza é a vida hoje. Ah, que lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Ótima essa conversa. Bem boa. E se alguém quiser, então, entrar em contato contigo pra fazer... Você faz atendimento online? Faço atendimento online. Tenho tido, agora com essa normalização, tenho tido mais vontade de a gente retomar o atendimentos em grupo. Eu gosto bastante. Constelação em grupos? Constelação em grupo e outros. A gente até fez um ano passado, um ou dois acho que foi. De dia inteiro, assim, no estilo workshop, com uma temática. Então a gente eu tenho tido essa vontade, mas agora também acabo me dedicando também bastante à universidade, que é algo que eu gosto bastante também, que é essa coisa do educador, de facilitar o aprendizado, né? Eu não gosto muito, sou professor, trabalho como professor, mas tenho gostado mais desse outro lugar, que não fica mais junto, né? Todos juntos aprendendo. Mas enfim, eu tenho pensado em algumas outras estratégias agora que a gente tem um pouco mais de liberdade para estar no presencial. Tenho pensado mais. Presencial em Florianópolis, São José. Isso. Posso deixar teu contato do WhatsApp? Pode. Embaixo aqui? Eu deixo o link, então, do teu WhatsApp aqui na descrição. Quem quiser, entre em contato com o Fernando. Pode deixar no meu Instagram também. Eu também uso o Instagram muito mais como conversa do que como outra coisa. É legal receber o contato da galera, assim. Algumas entrevistas que eu falo, a pessoa fala, entraram em contato comigo. Nossa. Muito bom. Então, agradeço eu que por ele esteve agradeço. aqui com a gente. Agradeço você. Muito Eu obrigada. que agradeço. Coisa boa. Primeira de muitas. Que bom. Presenciais. Laís foi um presente, chegou no nosso grupo de constelação e toda assim, chegou quietinha e de repente a gente encontrou afinidades, foi um lindo presente que eu descobri ali no grupo. Agora a gente voltou, se encontrou sábado de novo, né? Achei tão bom. Foi ótimo. Esses encontros que a vida nos presenteia, esses anjos Digo mesmo. que cruzam o nosso caminho. Como é, né? Como é bom. Bem bom. Valeu, obrigado. Obrigada. Pra soltar. Pode ser os créditos no final. Créditos. Vai lá. Tô aqui.